Boa noite, prezados alunos e alunas. Hoje nós vamos estudar os pagamentos especiais. Vamos começar com uma série de pagamentos especiais. O primeiro deles é o pagamento por consignação. É fácil, é uma matéria fácil, mas ela tem muitos detalhezinhos pequenos. Vamos para os conceitos e generalidades. Consignar, o termo consignar, é oriundo do latim consignare, que significa tornar conhecido, né? Conhecer, pôr em depósito. Assim, se o credor injustificadamente se recusar a receber e dar quitação, ou se o devedor tiver dúvidas a respeito da pessoa a quem se deve pagar, ou se não encontrar o destinatário do pagamento, a norma jurídica vem amparar o seu interesse no sentido de desobrigar-se do cumprimento da prestação devida, no tempo e forma convencionados, evitando a eternização da obrigação ou a subordinação de seus efeitos à vontade exclusiva do credor, prescrevendo para isso um meio técnico, a consignação em pagamento. Então, a consignação em pagamento, ela vem para quando a pessoa não quiser dar o recibo, como nós já vimos, né, que a emissão do recibo é obrigatória pelo credor, né, ou se a pessoa não quiser receber a dívida, né, ou então se você tem dúvidas de quem é a pessoa que se deve pagar, né, então para você não pagar a pessoa errada, aí você vai efetuar o quê? A consignação em pagamento, tá? E o processo nós vamos estudar hoje. O pagamento em consignação é um meio indireto de o devedor exonerar-se do liame obrigacional, consistente no depósito em juízo, consignação judicial, ou em estabelecimento bancário, consignação extrajudicial da coisa devida nos casos e formas legais, né? Então, se o devedor ele está impossibilitado de efetuar o devido pagamento, como nós já vimos pelos seus requisitos objetivos e subjetivos na aula anterior, o que ele faz? Existe duas formas. Ele pode fazer um depósito em juízo, que é a consignação judicial, ou um depósito bancário. Então, são duas formas de consignar, né, o pagamento para ele conseguir exonerar da sua dívida, né? E nós vamos estudar esses dois processos, tanto a consignação judicial quanto a consignação extrajudicial. O depósito judicial é relativo a quantias ou coisas certas ou incertas devidas, e o feito em estabelecimento bancário é atinente a quantias pecuniárias, sendo uma etapa prévia à ação consignatória, né? Então, quando se tratar de dinheiro, quantias pecuniárias, faz-se a consignação, a extrajudicial, que é o depósito bancário. O banco não recebe coisas, né, ou outras quantias, né, ou mesmo valores indevidos, né? Então, a consignação extrajudicial, a bancária, ela é somente para depósito em dinheiro. Casos legais de consignação. O Código Civil, artigo 335, leitura obrigatória pelo aluno, né, arrola os motivos legais de propositura da ação de consignação em pagamento. Então, nós vamos estudar aqui os 5 casos que o artigo 335 permite que se faça a consignação em pagamento e a propositura dessa ação, tá? O primeiro caso é se o credor não puder ou se, sem justa causa, recusar receber o pagamento ou dar quitação na quantia na devida forma. O devedor, portanto, não está obrigado a consignar, pois a inexecução da obrigação se deu por culpa alheia, embora o autorize a depositar em juízo para desonerar-se do liame obrigacional, tá? Então, se o credor não puder ou não quiser receber, é facultado ao devedor efetuar a consignação em pagamento judicial. Por exemplo, A deve um valor X a B. Se B se recusar a receber X por mero capricho, a consignação será legítima.
Se, porém, B se recusar a receber porque A se nega a pagar um aumento da prestação havido em virtude da lei, não terá cabimento qualquer consignação ante o motivo justo da recusa, visto que ninguém pode ser obrigado a receber menos do que lhe é devido, né? Então, essa recusa, ela tem que ser injusta. A recusa justa não é motivo para efetuar a consignação em pagamento. O devedor também poderá lançar mão não só da retenção do pagamento, mas também da consignação, se houver recusa injustificada do credor em lhe dar quitação na forma legal. Assim sendo, o devedor não poderá consignar se, por exemplo, o credor recusar a quitação de prestação subsequente em razão das circunstâncias de o devedor ainda se encontrar em débito com as anteriores, né? Então é o mesmo motivo, né? Se ele se recusa a dar quitação, essa recusa tem que ser legítima, tem que ser justa, né? Uma recusa injusta não é causa para efetuar a consignação em pagamento, ok? Bom, vamos lá. O caso número 2 para consignação em pagamento. Se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condições devidos, se tratar, obviamente, de dívida quesível, né, reclamável, cujo pagamento se efetua no domicílio do devedor, competindo, portanto, ao credor ir receber o pagamento sob pena de, pela simples omissão, incorrer em mora do credor, né? Então, aqui se trata do lugar do pagamento conforme convencionado entre as partes. Se o credor não quiser receber no lugar convencionado entre as partes, é possível efetuar a consignação em pagamento, né? Então vamos ver um exemplo aqui. Assim, se A, credor, deixar de comparecer nem mandar alguém em seu lugar em domicílio de B, seu devedor, conforme convencionado, para receber a prestação devida, ter-se-á o vencimento do débito. Consequentemente, B, para não sofrer os efeitos da mora do credor, deverá depositar a coisa devida, colocando-a à disposição do credor para liberar-se da obrigação, né? Então é isso que acontece. Para o devedor não incorrer em mora no pagamento, se o credor não vier a receber no local convencionado para o pagamento, o devedor deve consignar o pagamento em juízo. Vamos ver, aqui nós temos a continuação do número 2 ou é o número 3? Aqui está repetido, tá, pessoal? Esse 2 aqui está repetido. Vou até marcar aqui de vermelho, né? Então vamos para o caso 3. Se o credor for incapaz de receber por estar acometido de uma doença mental e não tiver havido nomeação de curador, for desconhecido, por exemplo, em virtude de sucessão causa-morte do credor originário, estiver declarado ausente, residir em lugar incerto, de acesso perigoso ou difícil, pois nessas hipóteses o devedor só poderá liberar-se da obrigação e receber a quitação por meio de consignação e pagamento, né? Então, se o 3, a pessoa tiver com doença mental, não pode dar um recibo, né? For declarado ausente, estiver em lugar não certo e ele precisa, para não incorrer em mora e pagamento de juros de mora, né, ele precisa efetuar a consignação em pagamento. Vamos para o caso 4, né? Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. Por exemplo, se 2 credores se apresentarem para receber a prestação devida, o devedor não poderá dar preferência a um deles, havendo dúvida sobre a legitimidade do direito creditório, caso em que correrá o risco de pagar mal. Daí admitir-se a consignação, né? Então, se ele tem que pagar alguma coisa, mas compareceu 2 pessoas que se dizem legítimas a receber, né? Então, o devedor ele não pode pagar a qualquer uma delas, né, sem ter a certeza absoluta. Se ele não tiver a certeza absoluta do pagamento para a pessoa certa, ele correrá o risco de ter que pagar de novo,
né? Então, para evitar essa situação, ele efetua a consignação em pagamento, tá? Bom, e o último caso, o caso 5, né, do artigo 335, se pender litígio sobre o objeto do pagamento entre credor e terceiro e não entre credor e devedor, caberá a consignação, uma vez que, se o devedor, sabendo da litigiosidade da prestação, efetuar o pagamento ao credor, a validade deste ato dependerá do êxito da demanda, ficando sem efeito se o terceiro for o vencedor. A esse respeito, estatui ainda o Código Civil, no artigo 335, que, se a dívida se vencer, pendendo litígio entre credores que se pretendem mutuamente excluir, poderá qualquer deles requerer a consignação. Trata-se de caso de exigência da consignação e não do pagamento propriamente dito. A ação de consignação é privativa do devedor para liberar-se do débito. Mas, se a dívida se vencer, não tendo havido depósito pelo devedor, pendendo litígio entre credores que se pretendam mutuamente excluir, qualquer deles está autorizado a requerer a consignação, garantindo assim o direito de receber a satisfação do crédito, exonerando-se o devedor, pouco importando qual dos credores seja reconhecido como detentor legítimo do direito creditório. Então, este caso quinto é o caso quando os credores estão em litígio judicial, né, discutindo a propriedade do objeto que eles irão receber, do pagamento que eles irão receber para o devedor. Neste caso, o devedor não tem outra solução a não ser efetuar a consignação em depósito, porque ele não sabe qual dos dois credores sairá vitorioso, né, nesse litígio judicial. Então, por esse fato, por ele não saber o vencedor futuro, ele faz a sua consignação em pagamento, liberando-se da mora. Ok? Bom, então são esses 5 casos que cabem a consignação em pagamento, né? Bom, vamos lá. Nós temos aqui ainda os requisitos subjetivos e objetivos, né, para a ação de consignação e pagamento. Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento, né, conforme o artigo 336, que é a leitura obrigatória pelo aluno. Para que se configure os requisitos subjetivos, será preciso o quê? Então, só lembrando, requisitos subjetivos se referem aos sujeitos, né? O próprio nome está falando aqui. Requisitos subjetivos se refere aos sujeitos. Será preciso que, número 1, a consignatória seja dirigida contra o credor capaz de exigir ou contra o seu representante ou mandatário. Uma vez que tem finalidade liberatória do débito e declaratória do crédito, deverá dirigir-se contra quem tiver obrigação de receber e poder para exonerar o devedor. Então, essa consignatória sempre será contra o credor capaz. Se forem, no caso, pode ser vários credores, né? Por exemplo, esse último caso, né, do litígio judicial, você não sabe quem que você vai acionar os dois, né? Número 2. O pagamento em consignação seja feita por pessoa capaz de pagar, isto é, pelo próprio devedor, pelo seu representante legal ou mandatário, ou por terceiro interessado, ou não nos casos em que puder validamente fazê-lo, né? Então, quem vai ser o autor da ação de consignação é o próprio devedor ou o seu representante legal, tá? Bom, quanto aos requisitos objetivos, né? Nós vimos os requisitos subjetivos, os pessoais, relativos aos sujeitos. Agora nós vamos ver os requisitos objetivos, referente aos objetos, né? Então são 5 requisitos também que nós vamos falar rapidamente entre eles aqui. Requisito número 1.
Tem que existir um débito líquido e certo proveniente da relação negocial que se pretende extinguir. Se não estiver apurado o seu valor, descaberá o depósito. Então, consignação em pagamento, só débito que já esteja liquidado e já tenha a certeza da sua existência. Número 2. Compreenda a totalidade da prestação devida, conforme a obrigação, incluindo os frutos naturais e os juros vencidos, quando estipulados ou legalmente devidos, né? Então, a prestação devida, né? Ela tem que ser total, o depósito tem que ser total daquela prestação que já está liquidada e tem a certeza da sua existência. Número 3. Tenha-se expirado o termo convencionado em favor do credor, isto é, o devedor poderá consignar assim que a dívida estiver vencida e em qualquer tempo se o prazo se estipulou a seu favor. Tá? Então, tenha que ter passado o prazo, a dívida já está vencida ou no último dia, no primeiro dia seguinte ao vencimento da dívida. Número 4. Em relação ao modo, se observem todas as cláusulas estipuladas na relação obrigacional. Então, aquele depósito em consignação, em pagamento, ele tem que ser feito nos mesmos modos que o contrato determina que seja. Se tiver alguma cláusula estipulada quanto ao modo de pagamento, deve ser observado o contrato. E número 5, a oferta se proceda no local convencionado para o pagamento, né? Então tem que ser conforme o contrato convencionado entre as partes, tem que ser no local, né, convencionado pelas partes. Bom, vamos agora ao direito do consignante ao levantamento do depósito. O depositante, no curso da ação consignatória, poderá requerer o levantamento da coisa depositada. O consignante é o autor da ação, ou seja, ele é o devedor, né? O consignante é aquele devedor que precisa quitar, né? Encerrar a sua dívida para não incorrer em mora, né? Então, durante a ação consignatória, qual o momento que ele pode fazer o levantamento dessa coisa depositada? São 3 situações, né, que a gente vai ler aqui. A primeira situação, antes da aceitação ou impugnação do depósito, desde que pague as despesas processuais decorrentes da ação, caso em que a dívida subsistirá com todos os efeitos, ou seja, juros, multa, cobrança judicial. Com a retirada da coisa do depósito pelo próprio devedor depositante, a consignação será tida como não feita, ressurgindo a obrigação. Então, antes, né, da aceitação ou mesmo da defesa da impugnação contra o depósito pelo credor, ele poderá fazer o levantamento e é como se não tivesse tido nenhuma consignação. Depois da aceitação do depósito ou da contestação da lide pelo credor, desde que com a anuência deste. Então, ele pode fazer o levantamento depois da contestação, se houver, né, a anuência do credor. Número 3. Após a sentença que julgou procedente a ação de consignação, se o credor consentir, de acordo com os outros codevedores, sendo a obrigação solidária ou indivisível e fiadores, a fim de que se resguardem seus direitos, né? Então, mesmo depois, né, da sentença que julgou procedente, né, o credor tem que consentir, juntamente com todos os codevedores, se por acaso a obrigação foi solidária ou indivisível. Ok? Bom, vamos lá. Para o processo da consignação, tá? Então a gente vai ver aqui a consignação, o processo da consignação judicial, que são esses 2 slides, e por final a gente vai ver a consignação extrajudicial. Vamos lá para o processo da consignação judicial. O pagamento por consignação se destina a liberar o consignante do liame obrigacional,
Por isso, só é admitido nos casos expressamente previstos em lei, desde que concorram todos os requisitos subjetivos e objetivos do pagamento, tá? Então, a consignação em pagamento, né, para liberar o devedor daquela obrigação e de pagamento de juros, só pode ser feito nesses casos específicos que nós estudamos aqui hoje, tá? Em nenhum outro caso não pode ser feito, observado sempre todos esses requisitos subjetivos e objetivos. O devedor ou quem tiver direito subjetivo de consignar poderá requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida, inclusive atualização monetária, pedindo na petição inicial a citação do réu para, em lugar, dia e hora determinados, vir ou mandar receber a prestação devida, sob pena de ser feito o respectivo depósito. Essa oferta do devedor deverá ser real, efetiva ou concreta, mediante exibição da coisa ou da quantia em dinheiro que constitui o objeto da prestação, tá? Então, na petição inicial, né, o consignante, que é o devedor, ele vai requerer o réu, né, para vir receber, né, vir ou mandar receber a prestação devida, sob pena de ser efetuado o depósito, tá? A contestação será oferecida no prazo de 15 dias, contados da data designada para o recebimento, podendo o réu alegar que não houve recusa ou mora em receber a quantia ou coisa devida, ou foi por alguma justa causa, tá? Bom, continuando então. A contestação será oferecida, né, repetindo aqui, a contestação será oferecida no prazo de 15 dias, contados da data designada para o recebimento, podendo o réu alegar que não houve recusa ou mora em receber a quantia, foi devida a recusa foi injusta, tá? O depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento, é um requisito objetivo. O depósito não está de forma integral, né? Se a contestação não for oferecida dentro do prazo, o magistrado julgará de pronto procedente ao pedido, declarando extinto o vínculo obrigacional e condenando o réu no pagamento das custas e honorários advocatícios, procedendo do mesmo modo se o credor receber e der quitação. Igualmente, prescreve Código Civil no artigo 343, que é a leitura obrigatória pelo aluno, né, que as despesas com depósito, guarda, conservação, honorários advocatícios, etc., quando julgado procedente, correrão por conta do credor. E se a ação for improcedente, correrá por conta do devedor, porque sempre haverá um custo pela guarda, pela conservação dos valores, né, judicialmente, né? Então, esse custo, se a ação for dada como procedente, será o credor que fará o pagamento desses valores. E se for improcedente, ficará por conta dessas custas, né, pelo devedor, ok? Então, essa é uma forma simplificada, né, passando aqui simplificadamente, o processo judicial da consignação em pagamento. Agora vamos aqui para a consignação a extrajudicial, aquela bancária, né, que se dá fora do âmbito da justiça. A consignação extrajudicial, dispensando qualquer ação judicial, tem grande utilidade por diminuir o número de processos, aliviando o poder judiciário, permitindo, através de um procedimento simplificado, a liberação do devedor, que encontra obstáculos criados pelo credor com a recusa do pagamento por ele feito. O devedor ou terceiro interessado na extinção do débito pecuniário poderá consignar o pagamento do valor devido em estabelecimento bancário oficial, onde houver, e não havendo em banco privado. O banco oficial geralmente é o Banco do Brasil, agora onde não tiver o Banco do Brasil, sempre pode se fazer em banco privado, situado no local do pagamento, em conta com atualização monetária, cientificando o credor por carta com aviso de recebimento, dando-lhe prazo de 10 dias para manifestação de recusa, tá?
Então, o credor vai providenciar essa carta com aviso de recebimento, informando-lhe que foi feita a consignação em pagamento, né, dando-lhe prazo de 10 dias e informando qual banco está à sua disposição. Escoado esse lapso temporal, se o credor aceitar ou não se manifestar, hipótese em que se terá anuência tácita, o devedor ficará exonerado da obrigação, que por sua vez se extinguirá, pois a quantia depositada está à disposição do credor que poderá levantá-la. Após esse prazo de 10 dias, então, se o credor, né, não se manifestar, ele poderá efetuar o pagamento, o levantamento integral daquele valor. Se, porém, o credor apresentar recusa manifestada por escrito àquele estabelecimento bancário, então ele tem que apresentar uma manifestação, né, ao estabelecimento bancário e não ao consignante devedor, este último ou o terceiro. Terá 30 dias para ajuizar a ação de consignação em pagamento, devendo então a petição inicial estar instruída com a prova do depósito e da recusa do credor, né? Então, se houver a aceitação ou a não manifestação, libera-se o devedor. Agora, se houver a recusa, tá? O devedor tem 30 dias de prazo a partir daquela recusa para entrar com uma ação de consignação e aquele depósito, né, já fica sendo como prova de depósito e da recusa do credor em receber. Se o devedor ou terceiro não vier a propor judicialmente a consignatória naquele prazo, o depósito feito será ineficaz e poderá ser por ele levantado mediante liberação feita pelo Banco do Valor, né? Então, se não houver ação judicial proposta no prazo de 30 dias pelo devedor, aquele depósito feito fica liberado para levantamento pelo devedor, tá? E volta ao estado anterior, ele passa a ficar em mora, né, com aquele valor, ok? Bom, chegamos ao fim, então, né, do pagamento especial aqui, que é a consignação judicial, a consignação em pagamento judicial e a consignação em pagamento extrajudicial. Peço a todos os alunos que leiam os artigos do Código Civil referente, que está, né, descrito aqui nessa apresentação, quais são os artigos, leiam todos, revejam essa matéria e qualquer dúvida peço que postem no portal, né, no campo de discussão dessa disciplina, né, no fórum de discussão dessa disciplina. Peço que vocês postem as suas dúvidas, ok? Eu estarei sempre à disposição de vocês. Uma boa noite e bons estudos.